Olá, é com um grande prazer que eu retorno aqui para a complementação da nossa aula passada, né, pois me comprometi e tratei na aula passada sobre o tema prescrição, a prescrição penal, e mencionei que na aula de hoje trataria e discutiria as questões relativas à suspensão da prescrição e as causas interruptivas da prescrição. Então, antes de iniciar a aula, peço que os senhores dêem um like aí nesse canal, e se inscrevam e compartilhem, né, para que as nossas ideias e as nossas discussões possam ganhar um âmbito maior e atingir mais pessoas. Então, hoje nós discutiremos sobre as causas suspensivas e interruptivas da prescrição, mas antes, né, fazendo um gancho da aula passada, nós tratamos da prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Tratamos detidamente sobre as duas modalidades de prescrição da pretensão punitiva na hipótese retroativa, trabalhando a pena em abstrato e também a pena em concreto, e trabalhamos a subespécie de prescrição conhecida como prescrição intercorrente. E aí, na sequência, nós tratamos também da modalidade de prescrição da pretensão executória. E no finalzinho mencionei alguns pontos relativos ao termo inicial da prescrição, fiz referência ao artigo 111 do Código Penal, que trata especificamente do termo inicial da prescrição antes do trânsito em julgado da sentença final, ou seja, quando se trata da prescrição da pretensão punitiva, né? Então é importante fazer uma releitura rápida do artigo 111 do Código Penal, que diz que inicia-se a prescrição, né, primeiro, né, do dia que um crime se consumou. Na segunda hipótese, daí no caso de tentativa, a legislação diz do dia que cessou a atividade criminosa e traz mais uma regra no inciso 3º do artigo 111, nos crimes conhecidos como permanentes, e aí fixando o dia que cessou a permanência. Traz regra específica também com relação aos crimes de bigamia, de falsidade ou alteração de registro de assentamento civil, né, fixando como termo inicial da prescrição na data ou da data em que o fato se tornou conhecido. Por fim, né, no inciso 5º do artigo 111, há uma fixação também da data inicial do termo de prescrição nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, né, previstas no Código e também na legislação especial brasileira, conhecida como legislação esparsa, fixando aqui a data inicial do cômputo da prescrição, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo, obviamente, na hipótese, né, de já ter sido proposta e iniciada a apuração deste fato anterior à completude dos 18 anos dessa vítima, né? Então a lei fala especificamente, né, que o prazo não teria por que se iniciar após os 18 anos se houver a proposição antes disso da ação penal. No que se refere à prescrição da pretensão executória, há duas disposições no Código Penal, no artigo 112 e 113, que trata especificamente do início da contagem deste prazo prescricional após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, o inciso 1º do artigo 112 diz que é do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação ou a decisão que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Faço referência para os senhores, né, que acessem uma aula específica ou duas aulas específicas que eu trato sobre a suspensão condicional da pena e também sobre o livramento condicional, e trato desta temática e os efeitos da revogação do sursis e do livramento condicional, que estão aqui também neste canal à disposição dos senhores. No inciso 2º do artigo 112, há uma outra previsão que estabelece que inicia-se do dia em que se interrompe a execução da pena.
né, salvo, né, quando o tempo de interrupção deva computar-se na pena. E aí a prescrição, nesse caso aqui, é interrelacionada, né, com o artigo 113 do Código Penal, que fala no caso de alguém ou um condenado evadir-se, né, do sistema prisional, ou no caso da revogação do livramento condicional, né, a prescrição daí, neste caso, é regulada pelo tempo que resta da pena. Então é importante mencionar aqui esta junção do artigo 112 com o 113 e principalmente nessa hipótese de revogação do livramento condicional, né, que aí nós temos que considerar o que restou de pena. E aí, novamente, né, repiso aqui a necessidade de compreender as hipóteses de revogação do livramento condicional para entender as hipóteses em que essa pena, esse período de prova é computado como pena cumprida e quando o condenado perde este período de prova, né, por conta da revogação do livramento condicional. Então aí eu faço referência a estas aulas anteriores que estão aqui no YouTube à disposição gratuitamente para todos que tenham interesse em compreender esta matéria de direito penal. Então esta junção é importante e para evitar também que eu faça retorno a essas matérias e fique muito longo o tema destes vídeos, tá? Então, partindo exatamente para a principal temática de hoje, nós temos que tratar das hipóteses suspensivas da prescrição e das hipóteses de interrupção da prescrição. Então, começamos pela leitura, né, pelo acompanhamento do disposto no artigo 116 do Código Penal, que fala, né, sobre a suspensão da prescrição antes de passar em julgado a sentença final, né, estabelecendo que a prescrição, neste caso, não ocorre ou ela não corre. Então, aqui nós estamos falando da hipótese de prescrição da pretensão punitiva. Então, a primeira hipótese do inciso 1º do artigo 116, ela fala, né, quando houver em outro processo, né, questão que dependa o reconhecimento da existência do crime. E aqui o grande exemplo que eu dou e faço referência aí às questões prejudiciais previstas no artigo 92 e 94 a 94 do Código de Processo Penal, por exemplo, né, a dependência de uma discussão, por exemplo, num crime de bigamia, se há a validade ou não do primeiro casamento. E essa discussão está transcorrendo na esfera civil. Então, portanto, nós estamos com uma causa aqui que depende de uma solução de um outro juízo para saber se a validade do primeiro casamento irá ocorrer ou não. Se ocorrer a anulação do casamento, por exemplo, esse crime de bigamia não está apto a ser apurado na esfera criminal, porque falta um requisito do casamento anterior. E já na sequência, né, o artigo 116 do Código Penal, ele determina aí com uma pequena alteração de redação, né, ela não mudou o sentido, mas mudou a redação, feita agora pelo pacote anticrime, através da Lei 13.964 de 2019, que também não corre a prescrição enquanto o agente cumpre pena no exterior. Tá? Então essa é uma modificação apenas de redação. Também houve uma alteração incluída pela lei, a lei do pacote anticrime, do inciso 3º. É importante esta inclusão aqui, em que pese, né, a jurisprudência já estar trabalhando no mesmo viés. Né? Então, o inciso 3º trata que, na pendência de embargos de declaração, então vejam bem, na pendência de embargos de declaração ou de recurso aos tribunais superiores, né, quando inadmissíveis. O que vem ser isso? Né? Então, a redação do inciso 3º deste artigo, do 116 do Código, estabelece que a prescrição ela fica suspensa na pendência de embargos de declaração ou recurso aos tribunais superiores, STJ e Supremo Tribunal Federal, né, basicamente, quando estes são inadmissíveis ou quando esses recursos não são processados nestes tribunais, né, não passam do juízo de admissibilidade. Então, em outras palavras, né, se o acusado interpuser um recurso especial, um recurso extraordinário perante o STJ e Supremo Tribunal Federal, a prescrição somente irá correr, né, se estes, né, no mínimo, superarem o juízo de admissibilidade recursal.
Caso contrário, né, não haverá qualquer interferência no cálculo da prescrição penal. Então, com essa alteração legislativa, criou-se uma nova causa suspensiva ou impeditiva da prescrição, aqui tanto punitiva quanto executória, né, que decorre da inadmissibilidade destes dois recursos mencionados. Então, por óbvio, que se trata aqui de uma novatio legis impejus, me desculpe o enrosco aqui, que somente pode ser aplicada aos fatos delituosos praticados após a entrada em vigor da Lei 13.964 de 2019, ou seja, né, porque é uma lei mais drástica, mais dura e, portanto, ela não retroage àqueles fatos anteriores à sua vigência. E também, né, temos uma outra disposição aqui readequada por conta da Lei 13.964 de 2019, tratando o inciso 4º, que enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal, né, é isso lá previsto no artigo 29 e 29A, salvo engano, do Código de Processo Penal, não corre a prescrição também. Então, esta adaptação aqui no inciso 4º do artigo 116 do Código Penal também vem em decorrência de uma alteração específica, né, do Código de Processo Penal e merece atenção aqui e provavelmente nos próximos dias eu deva lançar um vídeo aqui já num outro viés do processo penal, né, tratando desta afinidade da matéria criminal de direito penal e processo penal. Eu devo tratar de assuntos específicos aqui neste canal e eu peço aos senhores que façam demandas, né, comentem este vídeo e os outros aqui deste canal, me pedindo alguns temas de interesse, né, que eu faço questão aqui de atender essas solicitações e tratar de questões pontuais da reforma havida recentemente, que alterou conteúdos do direito penal e também do processo penal, ou também outros temas aqui de interesse do estudo de colegas ou de alunos ou de pessoas que se interessam pelo estudo do direito. E por fim, né, conforme estabelece o parágrafo único, né, depois de passada em julgada esta sentença condenatória, a prescrição ela não corre durante o tempo que o condenado está preso por outro motivo. Não teria lógica, né, alguém estar cumprindo uma pena, né, preso por um outro motivo e neste período que está custodiado pelo próprio Estado e não está cumprindo ainda aquela pena fixada, que ocorra a prescrição, né? Então essa disposição do parágrafo único ela é óbvia, né, e esclarecedora neste sentido. Aí também é interessante mencionar, né, as pessoas às vezes acabam se apegando apenas àquelas causas enumeradas no 116 como suspensivas da prescrição e esquecem que existem outras também muito importantes, né, fora do Código Penal. Então a primeira delas, né, é a prevista no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz que não corre a prescrição enquanto não houver a licença por parte do Congresso Nacional para processar criminalmente o parlamentar, né? Então, não havendo esta autorização, o prazo prescricional fica suspenso, né? E aí a doutrina e a jurisprudência estabeleceram que a data desta suspensão, por conta da não autorização do Congresso para processamento deste parlamentar, ela é marcada pelo despacho do ministro relator, pensando aqui em foro privilegiado, né, ou do STJ ou do Supremo Tribunal Federal. Então, o despacho do ministro relator determinando a remessa deste pedido ao parlamento. Então, portanto, o despacho de encaminhamento deste pedido de autorização de processamento do parlamentar conta como um marco suspensivo da prescrição. Outra causa suspensiva importante, né, que trataremos também mais a fundo esta temática, está prevista na Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais, que tem também um tópico específico dos juizados especiais criminais. Então aqui o artigo 89, parágrafo 6º desta legislação, quando ela prevê a suspensão condicional do processo, obviamente que também se estende a suspensão da prescrição, né? Então, se houver o descumprimento dos requisitos
da suspensão condicional do processo atinente à lei dos juizados especiais, né, a partir desse momento que se inicia o processamento daquela pessoa, né, do autor do fato típico, que volta a contar o prazo prescricional. Né? Então, portanto, tem nesta lei uma causa específica de suspensão da prescrição. Outra também prevista no 366 do Código de Processo Penal, né, quando o acusado não é encontrado para ser citado pessoalmente, né, ou não está representado pelo seu advogado. Né, então, portanto, a citação ocorre por edital, sem o comparecimento dele ou a constituição de um defensor no seu ato de interrogatório. Né, ele também é possível aqui, na hipótese do artigo 366, que ocorra a suspensão do processo, a suspensão da prescrição e também, neste caso, né, poderia o juiz, na hipótese, até inclusive decretar a custódia preventiva, desde que presentes os requisitos, né, intrínsecos do 312 seguintes do Código de Processo Penal. E aqui fazendo um gancho, né, lembrando que mesmo havendo a suspensão da prescrição, a hipótese de decretação de prisão preventiva e também, né, da suspensão do processo, pode ser determinada a produção aqui de provas consideradas necessárias e urgentes que poderiam se perder, né, por conta deste período, deste lapso temporal. Apenas uma menção aqui e uma imersão, né, no processo penal brasileiro. Outra forma também de ocorrer a prescrição aqui, né, tem a previsão expressa do 368 do Código de Processo Penal, né, quando o acusado mora no exterior, né, este será citado, obviamente, por carta rogatória, né, então, portanto, esse prazo prescricional será suspenso até o efetivo cumprimento desta citação, né, ocorrida por carta rogatória. Outra previsão também interessante aqui de ser mencionada, né, é na Lei 12.850, né, de 2013, conhecida como Lei de Colaboração ou Delação Premiada. Né, então, para fins dessa negociação, né, a respeito da colaboração premiada, o prazo da prescrição poderá ser suspenso, né, até o oferecimento da denúncia por 6 meses, né, renováveis por mais 6 meses, para que nesse período o colaborador possa cumprir, né, estas medidas de colaboração, né, conforme está previsto lá no artigo 4º, parágrafo 3º desta lei. Agora, fazendo um retorno ali rápido, né, com relação à suspensão, né, do 366 do Código Penal, eu faço questão do Código de Processo Penal, é interessante mencionar a súmula 415 do STJ, né, que estabelece que o prazo máximo de suspensão na forma do artigo 366, ou seja, quando o acusado não é encontrado, não constitui defensor e não se apresenta até a data do seu interrogatório, essa suspensão de processo, suspensão da prescrição, de acordo com a súmula do STJ, ela deverá acompanhar o máximo da pena em abstrato. E aí, falando de prescrição, nós nos referimos lá àquela tabela básica prevista no artigo 109 do Código Penal. Mas pasmem os senhores, né, que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento diverso, existem decisões entendendo que não estaria essa hipótese de suspensão atrelada a um prazo específico, permitindo, né, absurdamente que fique por tempo superior a isso, até por um período indeterminado. Não concordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acho irrazoável, não é razoável o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, sendo muito mais correta a postura adotada na súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, terminando aqui esta dinâmica no tocante à prescrição, que começou lá na aula passada, né, que eu peço que os senhores assistam a aula anterior, né, senão não tem muito sentido assistir esta aula, esta segunda etapa da aula sobre prescrição, exceto se os senhores já têm domínio tranquilamente com relação às espécies de prescrição. Então, para fechar aqui a temática, né, e tratamos dos prazos de interrupção do prazo prescricional. Então, a interrupção, diferente da suspensão, muito importante isso. A suspensão, ela para, e a partir do momento que ela volta a contar,
ela utiliza o lapso transcorrido anteriormente. Já a interrupção da prescrição, ela começa a contar sempre do zero. Então essa é a grande diferença entre suspensão e interrupção da prescrição. Elas estão previstas no artigo 117 do Código Penal, né? Então a primeira delas, né, o grande marco interruptivo da ação penal, e é importante que os senhores tenham sempre em mente isso, ocorre através do recebimento da denúncia ou da queixa. Né? A queixa que nós estamos falando quando se trata de uma ação penal privada. Tá? Então, o recebimento da denúncia por juiz incompetente, e é isso que eu gosto sempre de marcar, não interrompe a prescrição. Né? Então, eventual anulação deste ato de recebimento da denúncia, por exemplo, recebida por um juiz incompetente, ela não é suficiente para interromper a prescrição. Então, portanto, a prescrição ocorre pelo recebimento da denúncia ou queixa por juízo competente. Tá? Segundo ponto aqui específico para os crimes dolosos contra a vida, né, que são julgados pelo tribunal do júri, né, a pronúncia também é um caso interruptivo da prescrição. O que é a pronúncia? Né? Não é uma sentença que esvai o mérito, é uma sentença que analisa indícios de autoria e prova da existência do crime, e este fato é levado à apreciação e julgamento pelo tribunal do júri. Então o juiz não faz uma análise de mérito, né, em face do fato ocorrido. Né? Ele angaria elementos suficientes que demonstram que esse caso é passível de julgamento pelo Tribunal Popular. Isso é a sentença de pronúncia. E aí também existe, com relação à sequência da sentença de pronúncia, uma outra causa interruptiva, e aí apontada de forma específica pelo legislador no que toca aos crimes dolosos contra a vida, né, tendo em vista que o bem jurídico protegido talvez, e acredito que seja o mais importante de todos eles, né, também interrompe a prescrição, a decisão confirmatória da pronúncia. Né? Então essas duas diferenças aí com relação aos crimes de competência do tribunal do júri. A quarta hipótese interruptiva da prescrição está disposta no artigo 117, que é pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. E aqui é importante mencionar que o acordo confirmatório de condenação, né, não está incluído neste inciso. Então, portanto, não interrompe a prescrição. Aqui nós estamos tratando, na clara dicção que o legislador quis dar ao inciso 4º do artigo 117, que só o acórdão recursal ou originário que representa a primeira condenação, daí neste processo criminal que interromperia a prescrição. Então, portanto, uma condenação de primeiro grau, né, que venha a ser confirmada pelo Tribunal de Justiça, por exemplo, ela não este acórdão posterior não é interruptivo da prescrição, porque aqui no sentido de sentença ou acordo condenatórios, né, só ocorreria a interrupção da prescrição caso houvesse uma absolvição em primeiro grau e em segundo grau houvesse uma reversão desta absolvição em recurso, por exemplo, do Ministério Público, e aí seria esse acórdão condenatório. Então, o acórdão que confirma a condenação de primeiro grau não tem o condão de interromper a prescrição. Aqui há uma discussão doutrinária em relação a isso, já foi motivo de discussões de propostas de alterações legislativas, mas o entendimento é que o acórdão confirmatório, seja ele de segundo grau, seja ele do STJ ou do Supremo, não possuem o condão de interromper prescrição. Então aqui, sentença e acórdão condenatórios no sentido de ser a primeira condenação. Tá? Isso é muito importante, né? E aí que vem aquela discussão muito grande da incidência, em muitos casos, da prescrição intercorrente, que ela ocorre a partir da sentença definitiva condenatória, a sentença condenatória, por exemplo, em primeiro grau, e até o trânsito em julgado, né, definitivo deste caso. E aí a prescrição que nós conhecemos por intercorrente, ela é dosada pela pena em concreto, a pena aplicada ao caso, e este lapso temporal da primeira condenação até o trânsito em julgado que pode ocorrer essa modalidade de prescrição. Então voltem e assistam o vídeo anterior,
porque está atrelado à temática que eu estou tratando aqui. Aí o 117 traz mais uma hipótese, né, de interrupção da prescrição, óbvia, né, pelo início, né, ou continuação do cumprimento da pena. Né? Então, se alguém é condenado, começa a cumprir a pena, interrompe-se a prescrição. Ou alguém que está cumprindo a pena, por exemplo, foge do cárcere, né, ele, para fins da menção anterior, no que toca ao prazo prescricional, né, e fazendo referência ao artigo 111 do Código Penal, ele cumpriria o que resta da pena, né, então a partir do momento que ele volta a cumprir a sua pena, né, e interrompe a prescrição e o prazo começa a contar novamente do zero. E outra hipótese também é que interrompe a prescrição, e aqui vem mais um efeito negativo da reincidência, né, desta reiteração criminosa, que interrompe a prescrição pela reincidência. Né? Então, assim, a prescrição ela tem aqui fatores importantes neste tópico sobre prescrição. O primeiro, né, que a reincidência ela tem dois efeitos básicos. Primeiro, de aumentar o prazo prescricional, conforme disposto lá no artigo 110, e tratei isto na aula passada, e também aqui, né, na forma do 117, inciso 6º, né, de interromper o curso da prescrição. Né? Então, a interrupção da prescrição ela se dá pela sentença condenatória, que reconhece a prática de novo crime e não a simples prática de um novo crime. Então, obviamente, né, reconhecida a prática do novo crime por uma sentença. Não basta aqui o cometimento de um novo delito. E eu sempre faço menção. A reincidência ela tem outros efeitos práticos negativos, principalmente outros mencionados aqui no decorrer destas nossas aulas constantes na parte geral do Código Penal. E aí outra, para finalizar aqui essa temática, né, nós temos que tratar aqui que o parágrafo 1º e 2º trazem disposições específicas, né, e o parágrafo 2º merece uma menção já, né, porque ele trata do caso de evasão da prisão, né, e de revogação do livramento condicional. Então, neste caso, como já foi dito, conta-se o tempo que faltava da pena para cumprir, né, para fins de prescrição. Então, se alguém está cumprindo uma pena lá, por exemplo, de 9 anos, cumpre 3, se evade do sistema prisional, né, quando ele se evade, começa um termo inicial de prescrição, mas ela é contada pelo que resta da pena. Então, a prescrição incidiria pelos 6 anos restantes de pena. Para arrematar aqui, né, e encerrar a nossa temática, importante mencionar a existência no artigo 115 do Código Penal de duas causas redutoras do prazo prescricional, né, ao menor de 21 anos na data do crime, então o prazo de prescrição é contado pela metade, e ao maior de 70 anos na data da sentença condenatória, né, da última sentença proferida em face desta pessoa, quando transita em julgado. Então, esta última sentença condenatória, caso o acusado tenha 70 anos, né, o mínimo, né, 70 anos, a prescrição também conta pela metade, e aí ela impacta naqueles prazos lá previstos no artigo 109 do Código Penal. Finalizando, né, com relação à pena de multa, há uma pequena diferença com relação aos demais crimes, né, que a pena de multa, conforme dicção do artigo 114 do Código Penal, o inciso 1º diz que a pena de multa, né, quando ela for aplicada de forma única, muito comum em alguns crimes, algumas contravenções penais, ou né, combinada ou aplicada de forma única. Né? Então, existem delitos que ela pode ser aplicada uma pena privativa de liberdade ou pena de multa. Então, quando ela for aplicada de forma única ou aplicada de forma alternativa e ela não estando cumulada com outro tipo de pena, a prescrição dela ocorre em 2 anos. Agora, é bom mencionar que quando coexistir, né, no mesmo caso, uma pena privativa de liberdade, esta pena de multa não segue a regra de 2 anos. Aí ela segue o prazo estabelecido para a pena principal. Né? Essa previsão está muito clara no artigo 114, inciso 2º do Código Penal, e aí nós utilizamos a mesma tabela do 109 e a pena de multa acompanharia o prazo de prescrição previsto lá para a pena privativa de liberdade. E aí é bom mencionar aqui, né, que
tratando desculpe, de pena de multa, e ela estando em fase de execução, aplicam-se aqui as causas suspensivas e interruptivas da Lei de Execução Fiscal e do Código Tributário Nacional, né? Então, existem causas específicas aqui de suspensão e interrupção da prescrição quando ela está sendo executada de forma isolada a pena de multa, né? E aí uma norma específica e não se aplicando essas causas suspensivas e interruptivas do Código Penal. Então, acredito que esse tema tenha sido bem abordado aqui, né, em conjunto com essas duas aulas sobre prescrição. Houve a necessidade de divisão delas por conta da complexidade do tema, né, e para que as aulas também não ficassem muito extensas. Eu peço, né, a todos que façam seus comentários, né, me façam sugestões de como melhorar aqui esse nosso diálogo, e peço mais uma vez, dê o seu like aí nesse vídeo, compartilhe nas redes sociais e se inscreva nesse canal. E assim você está me motivando a continuar essa discussão aqui das matérias de direito penal, em breve um canal específico de processo penal e outras temáticas de direito a qual possuo uma possibilidade de acrescentar alguma coisa aos senhores, né? Tem algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que pretendo comentar, principalmente relacionadas à responsabilidade do gestor público, né, a atuação do que nós chamamos de direito administrativo sancionador, lei de improbidade administrativa, também a lei anticorrupção, né? Nós temos que tratar aqui de muitos temas que estão em aberto com relação ao pacote anticrime, e faço menção agora que os senhores assistam também neste canal uma palestra com o Procurador da República, né, o Dr. Diogo Castor de Matos, que foi integrante da Lava Jato, falando sobre um tema muito interessante, muito atual, sobre os crimes de colarinho branco. Então, um grande abraço a todos e até a próxima aula.